Boa tarde a todos. Nós vamos para uma breve meditação na Palavra de Deus. Eu só dar um solo aqui, daqui a pouco eu volto para nós falar um pouquinho sobre a Palavra de Deus, que é o que eu mais gosto de falar e fazer aqui nas nossas pequenas lives. Nas nossas pequenas lives nós vamos meditar um pouquinho sobre uma palavra para o seu coração. Talvez você está vivendo aí em meio ao sofrimento, um momento de dificuldade na sua vida, e Deus, quando Ele manda o profeta escrever uma carta aos irmãos que estavam cativos, Ele diz para que eles crescessem no meio do sofrimento. Você já viu alguém crescerem no meio do sofrimento? Você já viu? Então a carta foi destinada ao povo de Deus para que eles crescessem em meio ao sofrimento. A carta foi enviada de Jerusalém para os que estavam cativos em Babilônia, e eles passaram, provavelmente, segundo as profecias de Jeremias, 70 anos cativos, mas eram para crescer lá. Presta atenção nisso, tá? Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Bom, vamos lá. Jeremias capítulo 29, versos 1 e depois o verso 4, 5, 6 e 7. Diz assim: estas são as palavras da carta de Jeremias, o profeta enviou de Jerusalém aos restantes dos anciões que estavam cativos, como também aos sacerdotes e aos profetas. Bom, mandou aos irmãos, aos anciões e aos sacerdotes e aos profetas. Verso 4: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, e todos que foram transportados por ele, de Jerusalém para a Babilônia, edifiquem, habitem, plantem, plantem jardim, comei dos seus frutos, tomai mulheres e filhos. E depois ele diz: procurai a paz da cidade, no verso 7, por onde vos fiz transportar. Amém? Veja bem que eles estavam cativos, e a carta era para que eles fossem prósperos, era para que eles crescessem. Amém? O Senhor, Ele dá uma extraordinária lição de vida. Ele exorta o seu povo que está cativo na Babilônia a crescer no sofrimento. Alguém pode crescer no sofrimento, mas a ordem de Deus era muito cômodo crescer quando tudo está bem, quando você está empregado, quando você está com saúde, quando você está na sua terra, quando você está no lugar mais cômodo possível, no melhor emprego, na melhor cidade, na melhor formação intelectual, profissional. É muito fácil crescer, mas Deus exorta o povo de Deus em Jeremias 29, versos 1, 4, 5, 6 e 7, a crescer, mesmo em terra de sofrimento e em terra de dor. Isto é possível se formos capazes de, mesmo independentemente do lugar, obedecermos a Deus e a sua palavra. Amém? E a sua vontade também. E ele diz: é certo que na vida passamos por uma série de situações que nós não gostaríamos. Contudo, o pensamento de Deus em relação ao povo é pensamento de paz, pensamento de prosperidade, pensamento de crescimento, não de mal. Isso é mais que o suficiente para que nós possamos aumentar a nossa esperança em Deus, tá? Você pode estar vivendo um momento ruim,
Mas o pensamento de Deus não é que você não cresça, não é que você não prospere, não é de mal para você. O pensamento de Deus é de esperança. Então, aumente a sua esperança. Se você não tem Deus, busque aceitá-lo, Jesus, ter um compromisso com Ele. Segundo, terceiro aqui, eu falei o segundo, Deus tem bons projetos em relação à sua vida. Precisamos crer e suportar o momento de aflição. Você pode estar vivendo um momento de aflição, suporte, Trabalhe a sua visão, trabalhe a sua fé para visualizar um futuro melhor, um futuro glorioso no Senhor. Amém? Nós vemos a carta de Jeremias 29, o profeta deixa claro que eles crescessem em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, em terra de cativeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Quarto lugar, seria muito confortável para eles no cativeiro ouvir que eles não deveriam fazer nada, que eles deveriam esperar, que eles deveriam ficar tranquilos. Não, o pensamento, a palavra foi que eles não se acomodassem naquele lugar. A bênção do Senhor estaria sobre eles, mesmo em terra de sofrimento. Amém? Então é bom ouvir que Deus, o Senhor dos Exércitos, tem como, da sua forma sobrenatural e poderosa, ajudar a libertar todas as pessoas mesmo estando em lugar de aflição, mas Ele vai libertar você do sentimento de que você vai perder, de que você não vai vencer. Então, é importante isso. Deus a quem servimos era um Deus zeloso. Sendo assim, eles deveriam aguardar no Senhor, confiar no Senhor e receber as instruções do Senhor. Então, independentemente do lugar, nós temos que estar atento àquilo que o Senhor nos fala, para que possamos praticá-los e assim seremos abençoados. Amém? Era um lugar de cativeiro, mas não era para eles deixarem-se de prosperar. Amém? Então Deus enviou a carta que era para viver um Deus, um povo que evidenciasse sobre eles, mesmo em terra estranha, a bênção do Senhor sobre ele. Deus queria provar para eles que eles não estavam abandonados. Poderia ser que foram cativos, estavam em terra de cativeiro, mas nunca abandoná-lo. E Jesus disse na sua palavra: eu nunca vou deixar vocês órfãos, eu nunca vou deixar vocês sozinhos. É promessa de Deus. Amém? Então, embora tivesse triste em seu comportamento, algo que merecia talvez como fosse uma repreensão por eles não ter dado ouvido, mesmo antes de ir para o cativeiro, mas mesmo lá, debaixo da repreensão, em terra de cativeiro, eles tinham que estar atentos à presença e às instruções que o Senhor tinha para ele. Assim também é a nossa vida. Um abraço ao Leandro. Deus abençoe você, Leandro, sua vida, tá? Sua família, seus projetos, tá bom? Então, meus queridos, por que Deus Ele age desta forma? Porque Ele quer mostrar para mim e para você que a sua presença, que a sua bênção, ela não condiciona a lugares, mas a quem o busca. Portanto, a palavra de Deus nos assegura que nós temos que buscá-lo independentemente da situação ou o lugar em que nós vivemos, né? Deus concedeu que eles fossem levados cativos. Sim, eles poderiam ter segurança de que Deus não lhes havia determinado mal. Era essa a visão que Deus tinha que passar para eles. Nem sequer desejou lhe provocar qualquer desgraça. Deus não queria isso para eles. Mesmo em terra estranha, mesmo em terra de cativeiro, Deus não queria que eles ficassem em terra de desgraça e em terra de sofrimento. Então é isso importante. Essa é a palavra que você pense. A ordem de Deus para eles era que, vejamos o que diz no verso 5, edifiquem, habitem, plantem, né? Tomai mulheres, gerai filhos, né?
E isso é importante. Então, o crescimento para eles não estava de forma nenhuma limitado àquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus tinha promessa para ele. E ele disse: procurem a paz da cidade, por onde vos fiz transportar, orai por ela. O Senhor, orai por ela ao Senhor, porque a sua paz, na paz de vocês, a cidade terá paz. Então, foi por isso que Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E nós não podemos ser insípidos, nós não podemos sem ser. E ele disse: e a luz criada não foi colocada para ser colocada debaixo da mesa, mas no candeeiro, para que todos a iluminem. Então Jesus deixou claro, assim como aquele povo, mesmo estando em Babilônia, cativos, eles eram para crescer e se desenvolver. Nós, como igreja do Senhor, hoje, temos que ter esta visão, que Deus também quer que cresçamos, que desenvolvamos, que sejamos prósperos. Amém? Muitas pessoas, muitas das vezes, abrimos a boca só para reclamar, para ver as circunstâncias. Mas independa-se das circunstâncias, Deus tem o melhor para a sua vida. Vamos buscar ao Senhor, vamos orar, vamos prestar atenção naquilo que o Senhor tem a nos orientar. E debaixo da orientação de Deus é que nós vamos agindo, e Ele vai abençoando, Ele vai agindo, Ele vai mudando, Ele vai agindo, Ele vai operando, porque é assim que Deus trabalha no dia a dia, na vida do homem ou da mulher que crê. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, Deus abençoe a vida da sua família, de seus passos, onde você mora. Amém? Não condicione o lugar àquilo que Deus tem para você. Não condicione Deus às circunstâncias que você está vivendo. Deus é um Deus poderoso, ilimitado, aleluia, e Ele é Deus para fazer muito mais do que pensamos ou esperamos. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vou soltar aqui um fundo musical, amém? E daqui a pouco nós vamos encerrar esta live, tá bom? Deus abençoe você. Vamos lá, como Samuel vai. As coisas de Deus não têm explicação, são